O assunto do momento aí, né, sobre o Corinthians é o imbróglio para a renovação do contrato com Gabriel Pereira. Para você que não sabe, o Corinthians tem o vínculo com a cria da base até março de 2022. Logo, pela legislação de contratos, ele pode fechar um pré-contrato com qualquer outra equipe do mundo já agora e sair em março de graça. E bom, um assunto polêmico como esse gera uma série de informações conflitantes e uma série de opiniões cheias de paixão e de raiva na torcida e em outros comentaristas. E eu estou aqui, sem falsa modéstia, para ser uma espécie de voz da razão, para te ajudar a entender um pouco mais sobre isso. O que acontece? Bom, o Gabriel Pereira, né, como todo jogador que está empregado, ele tem um contrato com o Corinthians. Só que esse contrato vence em março de 2022. E bom, para continuar pertencendo ao Corinthians, obviamente, ele teria que renovar o seu contrato, renovar o vínculo. Caso isso não aconteça, o Gabriel Pereira tem passe livre e pode negociar com quem ele quiser. Logo, o Corinthians não seria ressarcido por nenhuma multa caso ele opte por sair. E na minha visão, o grande problema e o grande erro da diretoria foi ter chegado nesse ponto. Tudo bem, essa não é uma exclusividade do Corinthians, já que renovar com crias da base é muito complicado, porque você tem que lidar com o embate de que é o seguinte: ou eu renovo com esse cara e ele não dá jogador e eu perco muito dinheiro, ou eu não renovo com esse cara e eu perco ele e perco muito dinheiro. Então, assim, é mais raro, tá? A linha do meio de conseguir renovar com o jogador e ganhar muito dinheiro do que as outras duas pontas. Qualquer grande clube aí, para cada grande jogador que ele forma, tem vários que ficam nessa esteira aí dessa problemática, tá? Que saem, que vão estourar depois ou que nunca estouram com contratos longos. Até porque se tem aquele dizer no futebol que quando o jogador ganha um contrato muito grande, ele dá, né, aquela leve encostada. Então, o grande problema do Corinthians foi saber desde 2019, na verdade, que o GP poderia ser o The Next Pedrinho, The Next Little Peter, e não se assegurar quanto a isso, tá? Chegar agora, é fato que sim, o Gabriel Pereira se firmou, né, foi estrear no time titular em 2021, mas a minha questão é que lá no comecinho do ano, quando ele foi chamado pelo Mancini, já poderia ter feito a renovação antes de colocá-lo. O Corinthians fez o caminho inverso. Ele alçou o jogador para o profissional para ver se dava certo para renovar depois. Só que agora, meu amigo, chega na parte que eu acho que não é já a culpa da diretoria mais, que é o seguinte: os clubes de futebol ficam na mão de empresários. E aqui está a principal dualidade, a principal briga de narrativas desse caso, tá? Que são os valores. Bom, eu não estou em contato com ninguém do staff do Gabriel Pereira, então eu não consigo precisar, eu não consigo confirmar nenhum tipo de valor. Mas o que está saindo da imprensa é que há problema do salário, de que supostamente ele ganharia 12 mil reais e queria ganhar ali próximo dos 300, 200 mil, e o Corinthians aceita renovar por um valor mais baixo. O Corinthians não quer, né, pagar tão alto assim para um jogador da base. Como eu disse, eu não posso confirmar esses valores, mas dizendo que eu não faria, é que eu acho loucura pagar 300 mil para um jogador da base. Não que o GP não mereça. Eu sei sim que ele tem bastante potencial, mas é porque isso abre brecha. A base já é para ser uma parte mais econômica do clube. Então, se você abre brecha para essas renovações, o próximo vai querer, o Adson vai querer 400, aí o outro vai querer 500 e o time vai ficar cada vez mais caro. E aí pode dizer, mas pagou isso pro Jonathan Cafu, pagou isso pro Everaldo. É verdade. Mas eu acho que um erro não justifica o outro. E tem que ter um ponto de partida, certo? Se a gente quer uma gestão mais eficiente do dinheiro, alguma hora a gente tem que começar. Não dá para ficar postergando caso a caso. Então eu acho loucura, né, renovar. E tem a outra parte, né, que chama-se euros. Saiu até a notícia aí de um suposto interesse do Benfica. E assim, né, se vem compra direto com o jogador, o dinheiro vai pro jogador. Se vem compra direto com o clube, passa pelo clube, parte, né? Então, assim, né? Aquela questão de, esses eurinhos aí no meu bolso sempre pesa. Tô falando que é o caso? Não tô.
Mas, né, pode acontecer. O que eu digo é, enquanto o Corinthians, eu renovaria, faria um belo plano pro Gabriel Pereira, colocando como ele pode ser titular da Libertadores, colocando bônus, metas de, por exemplo, se ele atingir mais 15 jogos ganha tanto, se ele atingir tanto ganha tanto de luva e colocar uma multa, tá? Eu não acho que o Gabriel vai ser vendido por 50 milhões de euros, 60 milhões de euros, até porque isso me parece real no contexto hoje do futebol brasileiro. Mas uns 15, 20 ali dá pra conseguir, o que já seria um belo dinheiro. Então não adianta colocar a multa em 100 milhões de euros, porque ele não vai sair e vai dificultar a negociação. Talvez ele possa fazer igual o Balbuena, por exemplo, que nas antigas fez, de baixar um pouco a multa e renovar para conseguir deixar um dinheiro pro clube. E sendo bem sincero, eu, se fosse o Gabriel Pereira, eu sou Gabriel, mas não Pereira, eu renovaria com o Corinthians. Por quê? Uma transação, sobretudo interna no Brasil, ela é muito delicada. Porque, por exemplo, eu sou Gabriel Pereira, sou titular do Corinthians hoje, pelo menos jogando a maior parte dos jogos. Se eu me transfiro pro Flamengo, eu não vou ser titular de primeira. Olha o Michael, demorou mais de um ano. Então, assim, se eu quero jogar na Europa, eu vou atrasar mais um ano de vitrine para ir para um grande europeu, sendo reserva do Flamengo, ou sendo reserva do Palmeiras. Porque não estamos falando do Neymar que vai chegar e decidir. Como o próprio Neymar, lembra quando ele não quis vir pro Corinthians em 2012, a história que o Andrés conta de que queria comprar ele do Santos para depois vender pro Barça? Porque ele sabe, inteligentemente, que uma mudança de time dentro do Brasil é muito complicada, tá? Então, assim, o Gabriel Pereira só faria sentido se já fosse um gigante da Europa. Um Benfica para ele ser emprestado, jogando no Benfica B, outros times assim. Mas sair para o mercado interno, eu acho um erro na carreira, tá? E não é porque é o Corinthians não, eu acho que qualquer troca do mercado interno aí é complicado. A gente tem poucos nomes que deu certo, como por exemplo, o Claudinho conseguiu trocar internamente, né, e se dá bem, mas em regras gerais o jogador perde muito tempo aí mudando de time no Brasil. E você, o que acha? Deixa os comentários, aproveita para escrever aqui embaixo, deixa o like, compartilha o conteúdo e comente, beleza? A gente se vê no próximo vídeo, vai Corinthians!